Seja muito bem-vindo. Nesse conteúdo, a gente vai conversar sobre pré-campanha. De fato, o que pode ser gasto, o quanto pode ser gasto, quem pode fazer os pagamentos dessas despesas no período de pré-campanha e quais tipos de despesa, precisa prestar contas, precisa guardar documentação. Então, vamos brevemente introduzir uma regra aqui. A legislação não cita prazos, valores, apenas que a pré-campanha do candidato deve possuir gastos moderados. Isto é, cada candidato, cada cargo, cada estado possui um limite de gastos lá na campanha. Então a gente considera, através de um conhecimento comum entre advogados, contadores, de que esses gastos moderados são sempre em relação ao cargo ao qual esse pré-candidato, pré-candidata vai concorrer. Então, obviamente, aqui nós temos a primeira limitação, que é esse entendimento comum, já que a legislação só diz algo amplo, gastos moderados. Pode fazer desde que os gastos sejam moderados. O que seriam os moderados? O senso comum entre os profissionais diz que a gente imagina um teto de até 10% dos gastos ao cargo ao qual essa pessoa irá concorrer. Então, você que vai concorrer a um cargo de deputado estadual. Imaginemos que o limite da sua campanha lá na frente, ali por julho, quando o TSE publicar os limites de gastos de cada cargo, esse limite fique na casa de 2 milhões de reais. 10% de 2 milhões são 200 mil reais. Então, a gente imagina que mesmo não possuindo essa norma, 10% desse teto de 2 milhões, no exemplo, 200 mil reais, seria o valor de gastos moderados que um pré-candidato a deputado estadual poderia fazer. Obviamente é um valor hipotético, não estou confirmando aqui que o seu limite de pré-campanha é 200 mil reais. O que pode ser considerado a partir desse valor como um entendimento de abuso de poder econômico? Você fazer impulsionamentos e colocar todos esses 200 mil reais claramente em impulsionamentos de conteúdo, por exemplo, na sua rede social. Você ainda terá outros gastos na pré-campanha, como deslocamentos, visitas a municípios, algum material impresso, obviamente, sem pedido de voto, que é permitido você fazer, sem o slogan da campanha, e esses gastos também vão se somando. E claramente você não precisa prestar contas, mas o que pode acontecer é, lá na frente, ou durante até a própria pré-campanha, existir uma denúncia, pode partir do seu adversário político, que é o mais provável, ou do Ministério Público através da identificação, ou também de uma denúncia, que ele fará então uma investigação e solicitará esclarecimentos, e aí você possivelmente terá que fazer a apresentação de documentos ou transações que comprovem o quanto tu gastou. Mas isso sempre num processo à parte. No processo legal de prestação de contas, ninguém precisa prestar contas voluntariamente, né, deste período de pré-campanha. Então aqui nós temos essa primeira amplitude da norma que cita que os gastos devem ser moderados e pagos pelo pré-candidato, obviamente. O que mais nós temos de norma? A gente vai ter um conteúdo sobre o financiamento coletivo logo mais à frente, e esse conteúdo ele dita as normas para o recebimento de recursos na pré-campanha, como o candidato pode arrecadar de fato valores. E claro que a gente já antecipa aqui para a pré-campanha que este é o único método de financiar sua campanha durante o período pré-eleitoral. Então você não pode receber recursos de transações financeiras diretamente na sua conta bancária, em espécie de outras pessoas ou de apoiadores. Você só pode pagar com a sua capacidade econômica, com os recursos provenientes da sua atividade desenvolvida enquanto profissional ou o cargo que você já assume, se for um cargo público. Através dali que vai vir o financiamento da sua pré-campanha, recursos próprios. Esse é o termo técnico. E existe uma outra fonte permitida que é o partido pagando para os seus candidatos as despesas de pré-campanha, que também não há uma limitação enquanto a isso. Então, o partido quer fazer na sua página do partido impulsionamento sobre a sua campanha enquanto você pré-candidata, pré-candidato. Se você quiser fazer em outra página, terá que ser na sua página de pessoa física.
Você não pode ter mais de uma página no Facebook tendo gastos de pré-campanha com o impulsionamento de conteúdo. A mesma coisa vai valer para os gastos com deslocamento, material impresso, sem o pedido de voto, sem o slogan da campanha, mas pode ter o seu nome, pode ter a sua imagem. Então a pré-campanha traz essas normas de quem pode pagar, o quanto pode ser utilizado, mais ou menos, nos moderados, nessa compreensão do senso comum, e quais os gastos. Não tem uma limitação específica de uma listagem que pode ser feito. Pode ser feito os gastos para divulgação da sua imagem, mas sem, obviamente, o pedido de voto. Quem sou eu enquanto pré-candidato? Impulsionamento de conteúdo. Obviamente, você vai impulsionar um conteúdo que já teve outros gastos, por exemplo, como a captação, a imagem, a visita a um bairro que precisa do foco, que é o foco central da tua campanha, por exemplo. Então, isso já tem alguns gastos correlatos que exigiram para gravar, por exemplo, um conteúdo, até ele ser postado e impulsionado. Então, tem um conjunto de despesas aí. Então, mais ou menos, essas são as regras que a gente tem para a pré-campanha. Algo bem aberto. É muito importante que você já esteja assessorado para cada passo, fora desses padrões que eu comentei, para que você questione: olha, estou pensando em fazer isso dessa maneira, né? Não que o profissional, o contador ou advogado vá impedir você de fazer, mas ele vai achar a melhor maneira para que isso cumpra com as normas da legislação eleitoral. Basicamente era isso sobre pré-campanha. Até o próximo treinamento. Muito obrigado.